porque nós vamos ter agora a palestra magna de encerramento desse nosso congresso, que iniciou-se no dia 1º, ontem, dia 2, e hoje é o encerramento, com a nossa querida, renomada professora Alice Bianchini. É uma satisfação imensa, uma honra assim, muito grande, nós nos sentimos assim, muito agraciados mesmo por a senhora estar aí disponível, por estar aqui nessa noite conosco. A professora Alice Bianchini é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. É uma honra muito grande estar compartilhando aqui o painel com a professora Alice Bianchini. Por diversas vezes nos encontramos em comissões lá no Congresso Nacional, em exposições, no Fonavide. É uma pessoa brilhante, uma profissional da maior envergadura e tem feito uma grande contribuição nessa temática social e humana de combate e compreensão dessa violência contra as mulheres. Então, eu vou passar a palavra para a professora Alice Bianchini, que também eu já quero fazer aqui um parêntese do orgulho que nós todas sentimos quando vimos a citação da sua obra nessa última decisão, agora em que o STF tratou sobre a legítima defesa da honra. Isso é motivo de muito orgulho para todas nós, e especialmente para todas nós mulheres. A professora Alice Bianchini, o seu painel é sobre mulher, igualdade e a quarta onda do feminicídio. Então, a professora está com a palavra, e a senhora tem o tempo que precisar e que quiser, a palavra é toda sua. Agradeço, então, doutora Cláudia, por essa oportunidade de estar com vocês, e sempre há quem diga, né, que quem fala por último é mais difícil, porque fica muito difícil falar depois de tantas falas maravilhosas. Eu vou mudar um pouquinho essa perspectiva e vou dizer que fico muito feliz de falar por último, porque eu tenho a certeza de que o que eu vou falar não será bobagem, porque os meus colegas que me antecederam pensam também dessa forma. Eu digo, ufa, que bom, então estou no caminho certo, né? Quero cumprimentar o doutor Jamilson, uma alegria estar aqui com esse homem tão batalhador, que tem essa ideia sobre a questão da violência contra a mulher, e sempre esteve com a gente nessa parceria. Muito obrigada por essa parceria. Doutora Rosana, eu li muito das suas obras, aprendi muito com todo aquele seu conhecimento, então é uma alegria também estar aqui ao seu lado nesse momento. Doutora Adriana, com esse jeito, né, carinhoso dela, vai envolvendo todo mundo, essa coisa da educação. Então, que alegria, que felicidade muito grande poder participar deste evento, que é um evento grande, né, Cláudia? Poxa vida, são 3 dias de falas maravilhosas, espetaculares. Na verdade, sim, eu não teria nada para acrescentar. Eu vou tentar organizar, quem sabe um pouco, para a gente reforçar algumas coisas muito mais em forma de encaminhamento do que efetivamente em forma de alguma coisa que eu possa contribuir. Porque exatamente o tema que a gente pensou em trabalhar, esse tema da quarta onda. E o tema da quarta onda do feminismo vai trazer exatamente essa perspectiva de que uma onda anterior é o momento em que a gente vai falar dos direitos, quais são os direitos que nós precisamos ter, e a onda seguinte é a onda que nós vamos efetivar esses direitos. Então, a gente está neste momento de ação, e a gente fica muito entusiasmados, né, quando a gente teve essa decisão na sexta-feira passada. Ministro Dias Toffoli vem e carimba a tese da legítima defesa da honra. Isso é inconstitucional. Daqui a pouquinho a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, né? Mas nós tivemos também o ano passado, a doutora Cláudia acompanhou de muito, muito perto também uma outra conquista dentro da advocacia, que foi a questão da paridade. Então, nas eleições que nós vamos ter este ano, doutor Jamilson, nós vamos ter
em todas as diretorias, 50% mulheres e 50% homens, né? Então, é uma conquista muito grande, que veio acompanhada de uma outra conquista, que a gente não abriu mão de trabalhar as duas coisas juntas, e teve gente que disse, não, trabalha primeiro a paridade, depois trabalha a questão das cotas, e a gente diz, não, vamos trabalhar de mãos dadas aqui, as comissões, né, a Comissão da Mulher Advogada, a comissão da questão do preconceito racial, então vamos andar de mãos dadas, e a gente consegue também 30% de cotas de negros e negras, né, dentro da OAB. Então, vai ser uma revolução, isso vai precisar realmente, né, da gente se empenhar muito agora, vamos ter se empenhar muito, mas vai ser uma revolução, porque nós vamos ter uma OAB que fez 90 anos no ano passado, totalmente diferente e numa roupagem completamente diversa daquilo que a gente estava imaginando, né? Mas aí, doutora Cláudia, tem um dever de casa para fazer. Eu estava vendo aqui, né, o Instituto dos Advogados, e aí eu fiquei pensando exatamente no IBDFAM. O IBDFAM, eu vi nas notícias no próprio site do IBDFAM, e ele, a doutora Rosana ou a doutora Adriana, que também faz parte do IBDFAM, que agora eu me confundi. Não tem... Doutora Adriana. Doutora Adriana. Tá certo. Então, a doutora Adriana deve ter visto acompanhado também um pedido, um ofício que foi feito pelo IBDFAM para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Instituto dos Advogados do Brasil e para também a Associação dos Magistrados Brasileiros. Aí vem com o doutor Jamilson aqui, a gente já pede, né, uma forcinha lá também para ver se a gente consegue fazer essa alteração, porque parece que não é nada, mas a linguagem é poder, a linguagem constrói, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com essa questão da linguagem, de que forma que a gente se apresenta, tem toda uma questão da linguagem inclusiva, a forma como a gente pode falar que seja mais inclusiva, no lugar de a gente falar todos se levantem agora, a gente pode dizer todas as pessoas se levantem agora, então você está falando de pessoas, então você está pensando homens e mulheres, mas quando você fala todos, você pensa homem. Doutor Jamilson, nós nos encontramos algumas vezes na Câmara dos Deputados, né? E eu confesso, doutor Jamilson, que a primeira vez que eu entrei no plenário da Câmara dos Deputados, eu fiquei aflitíssima. Olha que foi em 2019, faz pouco tempo, né? E eu fiquei muito aflita, porque a gente só encontra homens. Eu dizia, peraí, mas em que lugar que eu estou? Que mundo é este? Porque nós só temos homens. E é claro, o Brasil, nós temos um dos menores índices de representação feminina no parlamento. Então, são coisas que parece que não é nada, mas que podem fazer uma revolução, e a gente precisa dessa revolução, porque a gente já tem as conquistas formalmente estabelecidas na nossa Constituição de 1988, que eu costumo dizer, né, que a nossa Constituição fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E eu digo, metade do que está escrito lá, nós já temos, que são os direitos, não, desculpa, os deveres. Os deveres das mulheres e os deveres dos homens, né, doutora Rosana, estão em igualdade de pé, em pé de igualdade. Agora, quando a gente vai falar dos direitos, ainda tem uma conquista muito grande, e esse é o nosso tema da questão da igualdade, né? Se a gente pensa e tem essa ilusão de que nós conquistamos a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, eu queria dar algumas informações no sentido de mostrar que isso não é verdade, né? E aí nós podemos trazer estatísticas e o próprio, nós temos órgãos internacionais que analisam a igualdade de gênero dentro dos países, e o nosso país, o Brasil, é um país onde nós temos uma desigualdade de gênero, querendo dizer, entre homens e mulheres, muito grande. E isso, agora tem um tema que eu acho um tema muito importante para a gente colocar, porque quanto mais desigualdade de gênero, também nós temos estatísticas nesse sentido, que vão mostrar isso, mais violência de gênero nós temos. E aí, doutor Jamilson, exatamente na sua fala, contempla muito essa questão, porque o doutor Jamilson teve essa percepção de trazer a questão da igualdade, a preocupação com a igualdade, a preocupação com a questão da violência, e é uma coisa só. Quanto mais desigualdade, mais violência. E aí as pessoas me fazem a pergunta, né? Me perguntam, o que mais eu ouço de pergunta é exatamente essa. Professora Alice, nós temos a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Por que nós ainda temos tanta violência contra a mulher aqui no Brasil? E a resposta é exatamente essa. Enquanto nós tivermos desigualdade,
nós vamos ter violência. Então, nós temos que atuar exatamente nessa condição da mulher na sociedade brasileira. E essa condição da mulher na sociedade brasileira, infelizmente, ainda está muito desfavorável para as mulheres. Se a gente for citar a questão da igualdade salarial, a mulher recebe menos que os homens fazendo a mesma tarefa, né? Mesmos cargos e funções, recebe menos do que os homens. Se a gente pensar a questão da maternidade, puxa vida, que bom que as mulheres ainda querem engravidar, porque só vão pensar, imaginar o que aconteceria com o mundo se nós, mulheres, decidíssemos não engravidar mais, né? Simplesmente acaba a humanidade. Mas então as mulheres engravidam, é uma questão de diferença entre homens e mulheres, nós engravidamos, os homens não engravidam, mas isso não pode ser um prejuízo para as mulheres. E no Brasil, o fato de uma mulher ter um filho já faz com que haja uma diminuição de 24% do seu salário. E aí a gente respira fundo, porque aí eu ficaria a semana inteira, doutora Cláudia, aqui falando das desigualdades que nós ainda temos na nossa sociedade. Mas eu não quero ficar aqui só chorando pitangas. Aliás, tenho comido muita pitanga, eu estou aqui em Santa Catarina, numa praia que eu veraneio desde sempre, muita pitanga aqui, mas não vão ficar chorando pitangas, e a gente vai efetivamente pensar na superação disso. E aí que a gente tem que entender essa questão da violência de gênero, essa questão da desigualdade entre homens e mulheres, porque se nós só simplesmente pensarmos na neutralidade e fizermos leis que digam que homens e mulheres são iguais, tal qual está na nossa Constituição, a neutralidade, infelizmente, depõe contra as mulheres. Nós precisamos ter ações afirmativas. Então, a gente precisa ir além. Não basta dizer, não, mas olha só, a legislação brasileira trata da mesma forma homens e mulheres. E é por isso que a Lei Maria da Penha não trata de forma igual homens e mulheres. E por isso que ela também não é inconstitucional. Exatamente por quê? Porque ela reconhece uma diferença, e veja, quando a gente fala em diferença, sim, temos que reconhecer que existem diferenças entre homens e mulheres. O que a gente não pode aceitar é que essas diferenças se convertam em desigualdades. Então, são coisas de patamares completamente diferentes. A diferença entre homens e mulheres, a diferença entre as mulheres, né, nós somos diversas, a diferença entre os homens também são diversos, mas essas diferenças, seja entre os próprios homens, seja entre as próprias mulheres, seja entre homens, diferenças entre homens e mulheres, não podem ser convertidas em desigualdade. Então, essa que é a questão que a gente coloca. Bom, colocado esse tema desta forma, a nossa Lei Maria da Penha vai trazer, sim, mudanças. Porque, vamos pensar, o Brasil foi dito aqui, e eu vou repetir, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, o doutor Jamilson trouxe esse dado. E esse dado, como todo mundo sabe, é um dado objetivo, porque é um dado que é retirado de cadáveres, né, de mulheres que sofreram violência durante muito tempo, para a gente lembrar que o feminicídio é um contínuo de violência, não é um ato de violência único, isolado. Ele é um contínuo de violência. E essa mulher sofreu esse contínuo de violência e ela veio a óbito. Então, nós temos uma certidão de óbito, nós estamos contabilizando as certidões de óbito, nós estamos contabilizando os cadáveres. E quando a gente contabiliza isso, tira isso do sistema de saúde, que nós vamos encontrar lá um formulário, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, chamado de SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, nós retiramos as mortes de pessoas do sexo feminino, e depois a gente ainda retira dessas mortes só uma categoria, que são as mortes violentas, querendo dizer que a categoria de mortes naturais e mortes acidentais, elas não interessam para essa conta que a gente está fazendo aqui, né? Então, é mortes violentas mesmo. E a gente ainda pega a quantidade de mulheres que nós temos no Brasil, e depois de dividir a quantidade de mortes, a quantidade de mulheres pela quantidade de mortes, nós temos uma taxa. E essa taxa, depois olha aqui quanto é aritmética, quanto é matemática, né? Essa taxa, então, que a gente encontra no Brasil, ela só não é superior a 4 outros países. Por isso que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, é um dado objetivo. A gente não sabe a quantidade de violência que, de fato, nós temos no Brasil. Foi mencionado aqui, existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, existe a violência moral, existe a violência física. Então, a sexual, nós não sabemos. Mas eu queria também deixar claro aqui que o que a gente sabe, ou seja, o que chega no sistema de justiça, o que chega lá nas mãos do doutor Jamilson, já é, doutor Jamilson, pode concordar comigo ou discordar, já é um número absurdo.
Então, isso que chega até o sistema de justiça já é assustador, já é uma coisa da gente parar tudo, assim, gente, o que está acontecendo? Nós precisamos urgente fazer alguma coisa. E essa que chega no sistema de justiça, como a gente sempre fala, é só a ponta do iceberg. A gente sabe que tem muita subnotificação. A gente sabe, como também foi dito aqui pela doutora Adriana, as mulheres sofrem violência, né? A doutora Rosana também falou isso, sofrem violência, e muitas vezes a gente tem estatísticas que vão dizer que 52% das mulheres sofrem a violência em silêncio, significando dizer que ninguém está tomando conhecimento dessa violência. E se ninguém está tomando conhecimento dessa violência, essa mulher, ela é uma séria candidata ao feminicídio. E muitas vezes é exatamente isso que vai acontecer. Então, nós temos um dado de uma sociedade que vai mostrar que nós temos muita desigualdade de gênero e um dado de uma sociedade que vai mostrar que nós temos muita violência de gênero. E aí que vem a questão, nós temos que ter, sim, mais leis. Essa é o discurso. Só leis funcionam? Só leis basta? Não, porque a gente tem uma lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas, e não é suficiente. Mas ele é o início do caminho. Ela é a ponta de partida. Não significa que só com lei a gente vai resolver, mas pelo menos a gente pode exigir se a gente tiver a lei. E se a gente não tem a lei, a gente não pode exigir. Então, se a gente for trabalhar o que está faltando, né, efetivamente, pega nos concursos públicos, o quanto que o concurso público não trabalha, por exemplo, a questão de uma mulher que ela é lactante. Se esqueceram, simplesmente se esqueceu da mulher lactante. Tem a mulher parturiente, tem a mulher gestante, mas a mulher lactante, cadê? Sumiu, ninguém se preocupou com essa mulher. Então, a gente tem que fazer, sim, ainda um pente fino, passando pela nossa legislação, para a gente entender isso. Agora, claro, projeto de lei, alterações e tudo mais, demora um pouco. Então, a gente quer colocar aqui também, aproveitar essa oportunidade, para dizer de coisas que a gente pode fazer. E nós temos, sim, muitas coisas que a gente pode fazer. E aí eu começo e faço uma primeira abordagem aqui, e é até um desafio para todos nós, dessa questão da linguagem que eu já comecei a falar, né? Então, nós temos, sim, que pensar nessa questão da linguagem, tem que ser a ordem da advocacia do Brasil, a advocacia brasileira, tem que ser o Instituto da Advocacia de Mato Grosso, né? Nós temos que fazer essas alterações para que a gente se sinta incluída, mas mais do que isso também, a gente tem que tomar cuidado, e aí eu vou pedir licença para fazer uma referência ilustrativa à fala que eu ouvi aqui nesse nosso evento, no sentido de que, efetivamente, nós temos, sim, os índices que vão mostrar que as mulheres estão morrendo porque elas estão querendo se separar, porque os homens não se conformam com o fim do relacionamento. Mas aí o que eu queria chamar a atenção é exatamente isso. Essa fala, não se conforma com o fim do relacionamento, é uma fala que romantiza algo que é muito mais dramático do que isso. Porque, na verdade, se a gente for fazer uma perspectiva de gênero e trabalhar a partir de uma perspectiva de gênero, nós vamos ver que esse homem, ele não aceitou o direito desta mulher de decidir se ela quer ficar com ele ou não. Então, quando a gente coloca, né, não se conformou com o fim do relacionamento, a gente romantiza demais. Nós temos que dizer, e aí a perspectiva de gênero é importante, ele não aceitou o direito de liberdade dessa mulher de decidir com quem ela quer ficar. E aí a gente junta informações mostrando que as mulheres estão com medo de se separar, romper com o ciclo da violência e ainda continuar sofrendo mais violência. As mulheres estão com esse medo, né? Realmente esse é um dado do Data Senado importantíssimo para a gente analisar, e o que é mais dramático, esse medo, ele é uma realidade, porque os dados estão mostrando que as mulheres que estão buscando a separação, essas mulheres continuam sofrendo violência, e um índice muito grande dessas mulheres estão vindo a óbito, né? Vide o caso da juíza Viviane, vide o caso que levou, inclusive, àquela situação do Supremo Tribunal Federal da legítima defesa da honra, e tantos outros que a gente poderia citar aqui. São casos de mulheres que romperam com o ciclo de violência. E esse é um tema dramático, e o doutor Jamilson tocou nesse ponto de uma forma muito importante, é a questão de olhar para o homem, né? Porque a gente não pode ficar cobrando só das mulheres que sofrem violência, denunciem. Claro que a gente vai continuar fazendo isso, dizendo isso, e claro que isso é importante,
Mas a gente tem que olhar e entender por que este homem, porque a gente pergunta, né, como que uma mulher fica 10 anos casada, como foi um caso agora também recente, que deu bastante mídia, um caso inclusive que envolve um promotor de justiça, e todo mundo disse, eu vi muita gente falando isso, mas como que essa mulher ficou 10 anos sofrendo violência e não fez nada? Calma, né? E aí a gente pergunta, mas e por que que ele ficou 10 anos praticando a violência e ele também não fez nada para acabar com essa violência? Para que ficar 10 anos praticando violência contra uma pessoa? Por que que já não saiu dessa situação? Então a gente tem que começar a trabalhar esses dois lados, importante a gente verificar tudo isso. E outro tema também, que eu só vou aqui dar uma costurada, que foi mencionado aqui, que é a questão das crianças, né? Agora, muito recentemente, o Brasil vai ter uma lei que prevê, inclusive, medida protetiva de urgência contra criança e adolescente que é testemunha da violência. Ninguém nunca tocou um fio de cabelo nessa criança, nesse adolescente, mas só o fato dessa criança e desse adolescente testemunharem violência já tem medida protetiva que pode ser deferida a favor dessa criança. Eu estudei esse tema da questão dos efeitos em relação a crianças e adolescentes da violência doméstica na Espanha. E é interessante, faço aqui um parênteses, como que na Espanha a questão eu acho que é colocada de uma forma melhor, porque não chama testemunhas de violência, vai chamar exatamente de violência indireta. Eu acho muito mais forte, diz mais ao que veio, né? Testemunha é só testemunha, ela testemunhou. Não, ela é vítima indireta dessa violência, e foi muito bem colocado pelos nossos professores, né, e pelos nossos participantes aqui desse nosso painel. Então, realmente, essa violência transgeracional que passa de pai para filho, tem que ser muito cuidada, mas tem que ser cuidada também da violência transgeracional que passa da mãe para a filha, porque nós temos também a violência transgeracional passiva, em que essa mulher aprende, né, a passividade, em que naturaliza-se essa questão. E é um tema da psicologia que eu acho muito delicado, até peço licença para falar de uma forma bem simplória, um processo que é extremamente complexo, mas para a gente entender os mecanismos e a gente compreender isso. Na medida em que o menino vê o pai praticando violência contra a mãe, ele só tem duas alternativas. Ou ele rompe com o sentimento que ele tem pelo pai e consegue fazer uma subjetividade, uma internalização de que meu pai está errado, ou ele acaba confirmando aquilo para não ter que fazer o rompimento desse laço afetivo. Olha que coisa mais impressionante, né? E a menina vai acontecer uma coisa muito parecida. Ela acaba também não rompendo com o laço de afetividade com o pai, e ela acaba, então, perdoando o pai, e ela acaba, às vezes, reproduzindo nos seus relacionamentos a mesma situação como uma forma de confirmação de que meu pai não estava errado. Isso é assim que isso é natural. E isso é muito ruim, porque a gente vai dificultando que esse ciclo da violência, nessa violência transgeracional, termine, e a gente fica nessa situação de violência muito severa, né, e os índices, claro, de feminicídio que a gente tem. Então, são questões importantes, é importante nós termos uma lei de proteção que vai trazer as medidas protetivas de urgência para crianças e adolescentes, mas é importante a gente compreender, e também foi dito aqui de uma forma muito brilhante, a questão da construção da subjetividade, das internalizações, né? Porque eu tenho uma pesquisa que eu sempre gosto de falar, doutora Cláudia, e a doutora Cláudia com certeza já me ouviu falar isso em outras oportunidades, que diz respeito às meninas de 6 anos de idade brasileiras. É uma pesquisa que é mundial, e aí analisa também as meninas brasileiras a partir de 6 anos de idade. E dá conta, essa pesquisa nos traz uma informação que eu considero muito dramática, muito triste. Diz que as meninas brasileiras, a partir de 6 anos de idade, 40% dessas meninas já se sentem menos inteligentes do que os meninos e já desistem de fazer atividades. E aí a gente tem que botar a mão na nossa consciência, né, e também no nosso coração, e a gente pensar o que nós estamos fazendo com essas meninas, que lugares que nós estamos levando essas meninas, o que ela está fazendo leitura, de que mundo, né, que ela está fazendo uma leitura, para que ela tenha essa internalização, essa subjetividade, no sentido de entender que por ela, na condição de ser mulher, ela é menos inteligente. Ela, na condição de ser mulher, é menos capaz. Ela, na condição de ser mulher, ela é inferior. E esse é um drama que vai trabalhar exatamente a questão de gênero, na medida em que nós temos, sim,
podemos ter papéis sociais desenvolvidos pelos homens, papéis sociais desenvolvidos pelas mulheres. Mas a pergunta é, por que a nossa sociedade atribui os papéis que são desempenhados pelos homens como sendo mais importantes do que os papéis atribuídos às mulheres? Então, esse é o questionamento. E aí a gente tem que entender que, na medida que eu tenho este daqui, que tem papéis considerados mais importantes, e esta daqui, que tem papéis considerados menos importantes, nós estamos criando uma sociedade em que este é mais importante, é superior, esta é menos importante e é inferior. E aí tem todo o desdobramento que foi mencionado aqui também, da questão da posse, né, o sentimento de posse que muitos homens têm para com as mulheres. E aí, de novo, né, o cuidado que a gente tem com a linguagem de não chamar isso de ciúmes, porque isso não é um ciúme. Isso é um sentimento de posse, é uma ideia de que você destitui toda a integridade, a dignidade como pessoa humana do outro, coisifica o outro e cria o outro como sendo algo objetivizado. Então, essa que é a questão que a gente coloca, né? É uma destituição de todas as características de dignidade da mulher. Por isso que quando a gente afirma, e a Lei Maria da Penha faz isso muito bem para dizer, né, que a questão da violência contra a mulher é uma questão de direitos humanos, né? Os direitos das mulheres é uma questão de direitos humanos. E as pessoas não compreendem para dizer o seguinte, peraí, mas por acaso a violência contra os homens também não é uma questão de direitos humanos? Mas essa categoria de direitos humanos é uma categoria que vem lá do direito internacional de direitos humanos, que vai trabalhar numa perspectiva em que vamos reconhecer que por uma série de mecanismos existem pessoas ou situações que realmente são tratadas de forma errada, de forma injusta, e a categoria mulher é uma categoria desta. Basta a gente pensar e refletir que toda a violência que o homem sofre, a violência que o doutor Jamilson pode sofrer, todas nós aqui, doutora Cláudia, doutora Rosana, doutora Adriana, todos que estão nos ouvindo, também podemos ser vítima. Mas nós vamos ter violências que o doutor Jamilson não vai sofrer e que nós podemos sofrer, ou violências que serão sofridas pelas mulheres de uma forma muito mais intensa do que quando acontece com os homens. E quando a gente está nessas categorias, aí sim, nós estamos falando de violência de gênero, né? Essa que é a questão que a gente tem que entender. E é por isso que a nossa Lei Maria da Penha, ela traz uma quantidade muito grande de formas de tratamento da questão diferenciada daquilo que a gente está acostumado a ver na casinha do direito penal, na casinha do processo penal. E muita gente vai dizer, epa, mas isso aqui é inconstitucional? Ah, mas como assim? A Lei Maria da Penha prevê dessa forma, mas o Código de Processo Penal prevê de outra forma, e, portanto, tem que ser de acordo com o Código de Processo Penal. Gente, se fosse para ser de acordo com o Código de Processo Penal, para ser de acordo com o direito penal, não precisava da Lei Maria da Penha. Pega a Lei Maria da Penha, enrola o braço e deixa lá, emoldura, sei lá, faz qualquer coisa, mas, enfim, tira do campo de visão a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio para causar, ela veio para transformar, ela veio para trazer mudança, ela veio para balançar as estruturas. Essa é a ideia da Lei Maria da Penha. Não foi para ser mais um do mesmo. E aí a gente tem que entender que ela é repleta, então, de medidas especiais de caráter temporário. Medida especial, caráter temporário, significando dizer que a nossa Lei Maria da Penha é daquelas que a gente, quando é professor de direito penal, lá da parte geral, a gente trabalha como exemplo lá do artigo 3º do Código Penal, que nós temos lá no artigo 3º as leis temporárias, que vigoram por um período específico, e nós temos as leis excepcionais, que vão vigorar enquanto estiverem existindo os motivos que determinaram a sua criação. A Lei Maria da Penha é exatamente este exemplo de legislação excepcional. Ela vai vigorar enquanto ela for necessária. E o que a gente torce, o que a gente pretende, o que a gente batalha, o que a gente luta, é para que logo a gente não precise mais da Lei Maria da Penha. É isso que a gente quer. A gente não quer uma lei que trata diferente os homens, a gente quer que não precise mais desse tratamento especial para as mulheres. Então, dentro dessa perspectiva toda, e puxando de novo
para a questão do feminismo, entendendo, então, né, que o feminismo busca essa igualdade entre homens e mulheres, e qualquer um que tenha qualquer questionamento em relação a isso, basta olhar o conceito de qualquer dicionário que você tenha confiança, olha o conceito de feminismo, depois a gente volta a conversar sobre feminismo. Mas essa questão é importante, principalmente nessa perspectiva que nós trabalhamos agora, da legítima defesa da honra, porque a legítima defesa da honra, né, primeiro, a gente precisa entender, e quando a gente vai no dicionário e vê honra no dicionário, acontece uma coisa muito curiosa, porque a primeira significação, né, o primeiro significante lá que nós vamos encontrar no dicionário, é exatamente essa ideia, né, de algo que você faz e os outros pensam a respeito de você a partir do que você faz. A honra nunca é alguma coisa do outro. Já fica estranho, né, essa legítima defesa da honra, porque, na verdade, é o comportamento do outro, mas o comportamento do outro não pode interferir na sua honra. A sua honra é algo interno, algo que você faz. Mas tem um outro significado de honra que diz respeito exatamente ao comportamento feminino. Olha que interessante. Então, você ainda tem essa ideia, né, de que o comportamento feminino, a honra para a mulher é diferente da honra do homem. E a gente vive nessa sociedade. A gente precisa entender que vivemos nessa sociedade, precisamos compreender esses mecanismos e precisamos superar esses mecanismos. E aí vem exatamente o feminismo, com essa perspectiva, vem exatamente essa decisão do Toffoli, né, do ministro Toffoli, na ideia de que é inconstitucional eu levantar uma tese que vai justificar essa violência, né, porque não havia honra, não havia defesa, a defesa não tem todos aqueles requisitos lá do Código Penal para a legítima defesa da honra, ou seja, não existe isso, é uma tese totalmente sem pé e sem cabeça, mas eu diria mais, é uma tese também inconvencional, e nós temos convenções e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e que expressamente vão dizer que os países signatários têm que fazer todo um esforço para que teses como essa da legítima defesa da honra não sejam aceitas em seus territórios. Então, nós temos um compromisso internacional também em relação a isso. Bom, dito tudo isso, né, e desculpe aqui a minha empolgação, mas eu acho que a gente, trabalhando nessa questão da quarta onda e entendendo, né, que efetivamente a quarta onda busca a realização das conquistas, mas ela tem uma forma, uma metodologia, né, de trabalhar essa realização de conquistas. E a metodologia é tudo junto e misturado, né? Agora a gente está aqui, ó, nós estamos advocacia, nós estamos defensoria, nós estamos magistratura, né, nós estamos uma educadora, né, coisa mais linda, né, que também se colocou aqui, eu sou uma educadora, e nós tivemos, passando por este evento, quantas outras instituições, né, doutora Cláudia? Então, é essa que é a ideia, é tudo junto e misturado, homens, mulheres, crianças, idosos, travesti, transexuais, homossexuais, héteros, quer dizer, todo mundo, negros, brancos, índios, todos nós juntos, pensando junto, cada um com as suas instituições, primeiro fazendo o dever de casa, né, porque eu acho que é importante a gente fazer o dever de casa primeiro, para depois a gente bater na porta das outras instituições para cobrar alguma coisa, mas se cada um se propor a fazer o dever de casa, e como a gente tem feito, juntando, como a gente juntou, por exemplo, a própria Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a BMCJ, que tem espaço em todo o território nacional, e que Mato Grosso é representado muito bem também aqui pelas nossas queridas associadas, o que nós vamos ter? Nós vamos poder juntar as forças, e com essa situação de juntar as forças é que a gente vai conseguir efetivamente mudar esse quadro. Agora, é importante, por exemplo, o caso do Dr. Jamilson, da sua colega Viviane, né, que faleceu ano passado, vítima de feminicídio, ele é importante, ele trouxe uma indignação muito forte, mas eu digo que pela primeira vez, além da indignação, eu vi que ele trouxe ações também. E aí o Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros e tantas outras instituições, não mais só fazendo notas de repúdio, notas disso, notas daquilo, mas começando a agir. E isso que a gente está precisando, porque a gente já compreendeu a situação, a gente já se indignou contra essa situação, já entendeu que ela é um absurdo, que ela não pode prosseguir, e agora está na hora da gente juntar as mãos, botar a cabeça para funcionar e pensar o que a gente pode fazer, primeiro como pessoa, porque a gente não basta mais a gente dizer, eu sou feminista, eu tenho que ser feminista, mas eu tenho que ir além.
eu tenho que convencer outras pessoas também a serem feministas, né? Como a gente fala do racismo, não basta dizer que eu não sou racista, eu tenho que ser antirracista, eu tenho que convencer os outros de que o racismo é uma estrutura que não tem nem pé nem cabeça, não se justifica. A mesma coisa, essa questão da mulher. Então, nós temos que dar o passo adiante, conversar, pensar nas estratégias e agir com muita eficácia para que a gente possa mudar essa situação, esse quadro que é vergonhoso que nós vivemos no Brasil, na condição tanto da igualdade da mulher, quanto na condição da violência contra a mulher. Então, fico muito agradecida por essa oportunidade, por estar com esses professores, com essas pessoas que eu admiro tanto, né, a doutora Cláudia, o doutor Jamilson, que faz um trabalho maravilhoso, a doutora Rosana, a doutora Adriana e tantas outras pessoas maravilhosas que passaram aqui por este evento. Fico muito feliz pela oportunidade e que outros eventos venham aí também, doutora Cláudia, porque a gente precisa que a nossa voz, né, de todos nós aqui juntos, ecoe em todos os locais para que a gente possa ter essa força de transformação, tá bom? Muito obrigada.